Agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Késia. Quero agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã que está conosco nesta noite. Que Deus possa nos abençoar com toda a sorte de bênção por meio de Cristo. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Nós vamos ler aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 24, uma palavra muito poderosa para os nossos dias, a qual o mundo se encontra numa situação tão difícil, mas nós sabemos que maior que está conosco, maior é o que está conosco. Aleluia, glória a Deus. Quero ler com toda a igreja, com todos os irmãos, Mateus capítulo 24 em diante, diz assim: E quando Jesus saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos e perguntaram, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo ou dos tempos? Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todos as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, aleluia, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Glória a Jesus, glória a Deus. Então vejamos que a palavra de Deus, ela nos mostra quão é profundo nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Jesus já alertara os seus discípulos, Jesus já alertara a igreja para o que haveria de acontecer nos últimos dias, ou nos últimos tempos, ou no fim, como muitos dizem, no fim do mundo. Então vejamos, irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava no templo com os discípulos. Jesus estava vendo a estrutura do templo. Os discípulos estavam maravilhados, estavam perplexos com tanta beleza. E Jesus chega para aquelas pessoas que estavam ali admirando uma construção de muitos anos, de 100 anos, para construir aquele templo. E Jesus chega para aqueles discípulos como se fosse apagar uma fogueira e diz para eles: olha, vocês estão vendo tudo isso? Vai chegar o dia, vai chegar o tempo,
vai chegar a hora em que tudo isso vai cair, vai ser destruído, e não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha, irmão, que coisa tremenda é a palavra do Senhor. Jesus alertando os discípulos, Jesus mostrando para os seus discípulos que haveria de acontecer futuro, algo futuro. E os discípulos, naquele momento, eles ficaram inquietos, eles ficaram perplexos, eles ficaram querendo saber que dia, qual era a hora, que tempo era esse que viria e que tudo isso seria destruído. Mas vamos, a Bíblia diz que Jesus vai ao Monte das Oliveiras e os discípulos vão com ele. E quando Jesus está ali no Monte das Oliveiras, ele está ali e os discípulos começam a perguntar: Senhor, Senhor, nos diz qual é o dia, nos diz qual é a hora, nos diz qual é o tempo que tudo isso vai acontecer. Qual é o momento que tudo isso vai acontecer? E os discípulos perguntam, e Jesus responde para aqueles discípulos, dizendo para eles: olhe, acautelai-vos. Aleluia, se preparem, estejam preparados para o que há de acontecer. Olha como é forte. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: aleluia, dizendo: quando será essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda, Senhor? No fim do mundo, no fim do tempo. Aí Jesus diz assim para eles. Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Por que Jesus trouxe essa palavra? Qual era o significado de Jesus trazer esta palavra para os seus discípulos? Jesus trouxe essa palavra para os seus discípulos porque Jesus já sabia que nos últimos dias, que nos últimos tempos, que no fim do mundo, como diz a Escritura, haveria de surgir muitos falsos cristos, muitas pessoas dizendo que ele era o Cristo, muitas pessoas profetizando nos últimos dias aquilo que Deus não mandara profetizar. Vejamos bem, aleluia, glória a Deus. Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. É muito forte. Esta palavra, ela é tremenda. Jesus diz que eles viriam se dizendo ser o Cristo e iria enganar a muitas pessoas. Muitos serão enganados. Jesus não disse que não, muitos serão enganados. Por falta de quê? Por falta de quê, igreja? Por falta do conhecimento da palavra de Deus. Porque aquele que está arrasgado, entranhado, aquele que está ligado, como Jesus diz lá no livro de João 15, que ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto é cortada, mas toda aquela que dá fruto ele limpa, ele poda, ele rega para que dê mais frutos. Então, nós que dizemos que somos de Deus, que somos de Cristo, temos que estar envolvido na palavra de Deus, no conhecimento da verdade, porque Jesus diz: eu conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará da mentira, libertará dos falsos profetas, libertará daqueles que vêm dizendo que é Cristo. Nós temos que estar preparados na palavra de Deus para suportar o que vem aí. Nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja,
E a igreja tem que estar enquadrada dentro da palavra de Deus. Vejamos mais. Ele diz assim, aleluia, glória a Deus: ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus estava alertando a igreja que haveria de acontecer, aleluia, glória a Deus, haveria de acontecer dentro do sistema mundial. Olha, irmão, isso é forte, isso aqui é coisa tremenda. No mundial, né, o sistema mundial, haveria o quê? O que é que Jesus estava dizendo que haveria no sistema mundial? Aleluia, olha o que ele diz: haverá guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus disse: olha, vai acontecer, vai ter guerra, vai ter maremoto, vai ter terremoto, vai ter tudo isso é mister que aconteça. Irmãos, por que tem que acontecer? Será que o nosso Deus é um Deus mau, é um Deus perverso, é um Deus iracundo? Não, irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus tremendo, é um Deus de justiça, mas a sua palavra tem que se cumprir na íntegra. Porque se não acontecer terremoto, se não acontecer guerras, rumores de guerra, se não acontecer tudo isso, então a Bíblia, ela é mentirosa. Então não pode, né? Deus não pode negar-se a si mesmo. Se ele falou a Jeremias: olha, Jeremias, o que tu estás vendo aí? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Então tu viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. A palavra de Deus vai se cumprir, queira eu queira você não queira Satanás ou não, vai se cumprir nas nossas vidas e na íntegra. Então nós temos que estar preparados para o que vier. A igreja do Senhor não tem que se preparar, tem que estar preparada. E ele diz mais aqui, o que me chama a atenção é que o Senhor Jesus, ele diz assim na sua palavra, ele diz assim: ouvireis de guerras e de rumores de guerra. De guerra, olhai, pare, não vos assustei, porque isto é necessário, isto é mister, que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Quantas pessoas nos nossos dias, quantos cristãos, quantas mulheres e homens estão passando por um momento agora de pânico? Crentes no estado de pânico, crentes no estado tomando remédio controlados, tomando tanto tipo de coisa, irmãos, não consegue dormir, está com a mente perturbada, o coração acelerado, vivendo uma vida terrível, preocupado com as coisas que irão acontecer, ou que ouviu alguém falar, profeta dos últimos dias, né, que a Bíblia diz que vai surgir profetas dizendo acerca do fim, o que vai acontecer. Tudo isso está escrito, e Jesus disse: olha, não vos assustei, é mister que tudo isso aconteça. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Eu tenho que estar preparado para quando vier. Eita, Deus falou e se cumpriu. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus já falava o do que ia acontecer, o do que não ia acontecer. Então vejamos mais. Olha aqui como é forte essa palavra. Glória a Jesus, aleluia. E ouvirei de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Escuta isso, irmãos. Olha o que a Bíblia está dizendo para mim. Olha o que a Bíblia está dizendo. A palavra de Deus está dizendo para você que haverá guerra, reino contra reino, nação contra nação. Reino, quando fala reino, né? Quando fala reino contra reino, nação contra
nação. Quando se fala reino contra reino, está falando reino de Deus, igreja. E nós estamos vendo hoje, nos últimos dias nós estamos vendo, as igrejas não se unem mais. As igrejas não estão mais como a igreja do tempo de Jesus. A igreja primitiva era incomum, a igreja era incomum, era no partir do pão, a igreja estava unida, era uma só oração, era buscar um só reino, era buscando um só ideal, buscando o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Hoje é guerra, é reino contra reino, igrejas debatendo com igreja, defamando igreja. Isso está acontecendo nos nossos dias, sim ou não? Está acontecendo. As igrejas mais ricas, igrejas, né, famosas, líderes, homens, e quanto mais dinheiro, mais a desunião. Antigamente, a igreja que Jesus deixara, no tempo de Paulo, no tempo dos apóstolos, no tempo dos discípulos, que se chama a igreja, que estava naquele momento do crescimento da igreja, era uma igreja, irmãos, que eles dividiam os seus bens, lançavam aos pés dos apóstolos, eles dividiam com aqueles que tinham mais necessidade. Era essa igreja que Jesus estava implantando na terra. Jesus está implantando a igreja primitiva, a qual Paulo, Pedro, João, Tiago pregava, e 3.000 almas se convertiam. A igreja que Paulo pregava e dizia: eu não me vergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus e salvação. Escuta, irmão, era o poder de Deus e salvação. Por que poder? Porque pegar uma pessoa que vivia uma vida totalmente fora dos padrões e do ensinamento da palavra de Deus, e ele vinha para dentro de um sistema religioso ao qual mudava toda a sua forma de vida, mudava tudo. Aquela pessoa que vivia lá nas trevas, bebendo, fumando, se prostituindo, vivia uma vida dissoluta. Quando ele entrava na igreja, alguém dizia: será que é ele? É ele mesmo? É ela? Não, é ele mesmo. Você não está enganado, não, é ele. É esse poder de mudar as pessoas, de mudar o caráter, de mudar a forma de vida, de mudar o sistema que este mundo a qual nós estamos vivendo, nos torna inimigos de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz o quê? Que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus não pode estar em uma pessoa que vive uma vida de prostituição, que vive uma vida, aleluia, fazendo coisas contra o seu próximo, matando, roubando, adulterando, fazendo tudo que o sistema do maligno, né? Porque nós sabemos, a igreja sabe, que o príncipe desse mundo é Satanás, e a função dele nesses últimos tempos é matar, roubar e destruir. É a função dele, e nós não podemos fugir disso. A igreja do Senhor não pode fugir disso. Então, o sistema a qual nós outrora, por não ter conhecimento da palavra, andávamos como uma venda em nossos olhos e não nos deixava ver a verdade. Mas Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa verdade, quando nós aceitamos, ela nos libertou da lei do pecado e da morte, e nos trouxe a um patamar de vida, uma vida em Cristo, a qual Romanos 8 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. E quem anda pelo Espírito, irmão, viva pelo Espírito. Então a palavra de Deus está dizendo que haveria guerra, reino contra reino e nação contra nação. Quando fala-se reino contra reino, já expliquei: reino contra reino espiritual, reino contra reino
nação contra nação, povos, línguas, guerra, né? Falando de guerra de um país com outro país, nós estamos vendo aí. Se você escuta os jornais, hoje mesmo eu estava ouvindo o jornal e passaram ali na televisão que a Coreia do Norte está se preparando com bombas, né? Fazendo teste de bombas, de mísseis. E nós estamos para quê? Para que servem os mísseis? Para que servem as bombas nucleares? Para que servem os armamentos? Para guerra, irmãos. Vamos ser para guerra, né? Os Estados Unidos, ela é uma potência em armamento. E outros países, Rússia, né? Que são países que estão preparados para qualquer coisa. Então nós temos que entender que há uma guerra, existe uma guerra econômica, existe uma guerra em todas as áreas, né? Reino contra reino, nação contra nação. Nós estamos vendo aí a China e os Estados Unidos querendo ser a maior economia do mundo, né? Nós sabemos que os Estados Unidos ele é o maior, mas a China, os economistas, as pessoas aí, os cientistas, as pessoas dizem que a China daqui a 4 a 5 anos, 6 anos, não sei, eu não posso dizer, mas passará os Estados Unidos na economia, e isso os Estados Unidos não querem. Então tudo isso é uma guerra de todas as áreas. E Jesus ele nos mostra que haverá guerra, né? Terremotos. Olha aqui que ele diz mais, olha aí, é o 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Estamos vendo isso se cumprindo, irmãos. Nós estamos vendo tudo isso se cumprir em nossos dias agora, atuais. Nós estamos vendo peste, agora temos aqui coronavírus. Tem a AIDS, né? E outras coisas, e outras enfermidades aí que vêm assolando, pestes, né? Nós estamos vendo aí tudo aí, vírus, né? De todo várias, se a gente fosse falar aqui, ia passar a noite toda falando sobre tipos de vírus que assola o mundo em si. Mas Jesus ele já estava alertando a igreja do que ia acontecer: guerra, maremotos, terremotos. Isso está escrito, igreja. E Jesus disse: acautelai-vos, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Aleluia. Portanto, aleluia, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome. Olha aí, haverá fome, peste, já está falando, né? Terremotos em vários lugares. Olha aí, em vários lugares vai haver terremotos. Glória a Jesus. Isso é para quê? Para se cumprir a palavra de Deus, irmãos. Para se cumprir a palavra do Senhor na íntegra. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome santo do Senhor. No versículo 8 ele diz assim: mas todas estas coisas são o princípio das dores. Ou seja, é para que se cumpra. Tudo isso tem que acontecer para que se cumpra a Bíblia, seja cumprir a palavra de Deus. Porque se não se cumprir isto, a Bíblia seria mentirosa. A Bíblia, a palavra de Deus seria escarnecida. Mas isso tem que acontecer, místico que aconteça. E nós temos que estar preparados para tudo o que há de vir. Então que nesta noite eu deixo esta palavra ao teu coração. Você meu irmão, você minha irmã que está nos ouvindo agora, se prepare, esteja preparado. Você pode dizer: mas pastor, como é que eu vou me preparar? Meu irmão, leia a palavra de Deus, medite na palavra do Senhor, porque ela te conduzirá à vida eterna. A palavra de Deus ela vai te fortalecer. Ele vai tirar de você esse medo, esse pânico, porque ela está dizendo para mim e para você que tudo tem que se cumprir. Para que tem que se cumprir, pastor? Para que venha o sistema do anticristo. O sistema do anticristo, ele tem que vir. Há uma necessidade de um caos, há uma necessidade de guerra, há uma necessidade de terremotos, maremotos, a pobreza aumentar, tudo isso para que o sistema do anticristo
reúne. Isso é lá mais adiante no livro de Apocalipse, fala do anticristo. João diz lá, ele já está no nosso meio, o sistema do anticristo já está no nosso meio. E nós temos visto tudo isso que está acontecendo. Nós temos que nos preparar. A igreja do Senhor, a igreja, aleluia, tem que estar preparada. Ore, busque ao Senhor enquanto você pode achar, invocai enquanto Ele está perto, porque o dia do Senhor Ele vem. O dia do Senhor Ele vem sobre as nossas vidas e nós temos que estar preparados para tudo que possa acontecer. Jesus, Ele está nos alertando na sua palavra. A igreja de Jesus, a igreja do Senhor, ela vai ser arrebatada. A igreja do Senhor, ela vai ser arrebatada. Nós temos, aleluia, que saber que nos últimos dias, como a palavra de Deus vai dizer aqui também, escuta isso, mas todas estas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentado, matar-vos-ão e sereis odiados de todos os gentis por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E é o que nós estamos vendo hoje, irmãos. Dentro das igrejas tem irmãos que nem se falam mais. Não olham, não tem mais coragem de olhar para o irmão, de perdoar. Enquanto Jesus diz para a sua igreja, quando Pedro perguntou a Jesus assim: Senhor, se meu irmão pecar contra mim 7 vezes, eu tenho que perdoar? Jesus disse: não somente 7 vezes, mas 70 vezes. 70 vezes 7 é o dia. É isso que Jesus nos ensina, que nós temos que estar com o coração voltado a amar e perdoar. Mas hoje, dentro do sistema, muitos irmãos não olham mais para o outro, estão se odiando. Quantos irmãos estão com causa na justiça hoje, nos últimos dias, contra o seu próprio irmão? Contra o irmão da igreja. Eu não estou falando irmão carnal, não. Eu estou falando irmão de igreja, a qual Jesus deu uma ordem. Jesus disse: se vós sois os meus discípulos, guardai a minha palavra. Eu vos deixo um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Se entreguei por cada um de vós. Nós temos que amar, nós temos que perdoar, e nós temos que viver a palavra de Deus, se não quisermos ser levados como o mundo, se não quisermos ser condenados e julgados e sair do reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz: se o mundo vos odiou, se o mundo vos odeia, lembra-te que antes de vós odiaram a mim. Então nós não somos maior do que o Senhor. Se o mundo odiou Jesus, se o mundo perseguiu Jesus, a igreja do Senhor tem que estar preparada para ser perseguida, para ser entregue aos gentis, como a palavra de Deus diz. Eu vou encerrar essa palavra dizendo para os irmãos, para a igreja aqui, no versículo 9 diz assim: então vós hão de ser entregue para seres atormentados, matar-vos-ão algum de vós, sereis odiados de todas os gentis por causa do meu nome. E diz mais assim no 10: nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Escuta isso. Nos últimos dias, eu não sei, irmãos, eu paro para pensar e fico assim: como é que uma pessoa que se diz ser de Deus, ser de Cristo, diz ter o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, abrir a sua boca para falar e dizer o que Deus não mandou falar? A Bíblia diz lá no livro de Isaías: ai dos profetas que falam em meu nome e diz que eu falei sem eu ter falado na boca deles. Ai dos profetas. Tem muitas pessoas querendo se promover no YouTube, no Instagram, no Facebook, ganhando seguidores,
muitos seguidores, e a gente sabe que quem tem muitos seguidores dentro do YouTube, né, do YouTube, dos outros sistemas aí, ganha muito dinheiro, 50 mil seguidores, 2 mil seguidores, 18 mil seguidores, então eles ganham por isso, plataforma, então eles não querem perder isso, então vale mentir, vale falar mal, brigar, engar, então é isso. Mas eu vou dizer para aqueles que estão usando isso: ai dos profetas, ai daqueles que veem o escândalo, ai daqueles que agem e falam no nome de Deus sem Deus ter falado, ai, porque Deus vai dar, cada um deles vão dar conta a Deus de tudo que fez. A Bíblia diz que ai daqueles que atingem um dos meus pequeninos, que escandalizar, que tirar de dentro da casa do Senhor um pequenino só, ele vai dar conta. Então que nesta noite eu deixo essa palavra, principalmente para os homens que se dizem profeta, mulheres que estão aí abrindo a boca e profetizando e dizendo que Deus não falou, Deus não mandou falar nada. Foi Deus que falou, Deus não mandou nada. Mentira de Satanás, mentira do cão. Porque quando Deus fala, a terra se cala. Quando Deus fala, a terra treme. Quando Deus fala, irmão, é muito tremendo. Eu vou parar porque é coisa grande, mas a Bíblia diz que o povo de Israel queria ver Deus falar. Incitaram Moisés: Moisés, nós queremos ver Deus falar. Moisés, Deus só fala contigo, nós queremos ouvir a voz de Deus. Fala Deus conosco. Deus disse: eu vou falar com o povo. Reúne o povo aí, manda eles lavar suas vestes. Manda ele se lavar as vestimentas dele, manda ele se santificarem, manda ele fazer uma consagração, e amanhã eu falo com eles. Quando o povo sobe no monte, irmão, escuta isso, é forte, Deus falar. Diz que o povo subiu no monte. Quando Deus começou a falar, a terra, o monte começou a formigar, a terra começou a abalar, o povo começou a ficar com medo, disseram: Moisés, diz a Deus para parar de falar, Moisés, e deixe que tu fale por ele conosco. Olha para ele, não deixa ele falar não, Moisés, tu fala com ele, ele fala com a gente, através de tu, mas não deixa ele falar. E eu vejo muitas pessoas dizendo: eu ouvi Deus falar, eu falei com Deus. Será que você ouviu mesmo a voz de Deus? Será que foi Deus mesmo que falou? Você tem prova? Você crê mesmo? Ai dos profetas que fala aquilo que Deus não mandou falar. A palavra de Deus é a maior profecia. Vou bater nessa tecla. A palavra de Deus é a maior profecia. Não precisa Deus enviar mais nenhum profeta para falar sobre o que está escrito aqui, porque o que está escrito aqui é a maior profecia. Tentaram acabar com a Bíblia, tentaram rasgar, tentaram queimar, tentaram fazer de tudo para acabar, mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque está escrito: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra vai permanecer. Morreu vários reinos, muitos profetas, morreu tudo, mas a palavra de Deus permanece, irmãos. Então o que eu quero dizer para você: descansa o teu coração. Jesus disse assim: olha, escuta a palavra de Deus, tudo isso vai acontecer. Mas o que é que Jesus disse para mim? Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, diz rumores de guerra. Olha, é o 12, né? Aleluia, glória a Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pronto, irmão. O amor de muitos esfriará. Por causa do quê? Da mentira, da iniquidade, pecado, irmão. Tanta mentira. É tanto profeta de mentira, profeta de Baal, né? Profeta de Baal nesses últimos dias, profetizando o que Deus não mandou profetizar. E o que acontece? Por causa desses profetas de Baal, a igreja do Senhor, ela começa a sofrer, porque as pessoas começam a esperar a profecia se cumprir, e quando não se cumpre,
se envergonha, fica, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Então que nestes dias, nesse momento, a igreja do Senhor esteja atenta. Não dê ouvido a todo tipo de doutrina. Não dê ouvido a todo tipo de ensinamento errôneo. Não dê ouvido a todo tipo de profecia que diz que foi Deus sem Deus. Se foi Deus, irmão, vai se cumprir. Se não foi Deus, entra no ouvido e sai do outro. Eu faço prova de Deus. Como é fazer prova de Deus, pastor? Alguém profetiza para mim, ou profetiza para a igreja. Eu pergunto, dentro do meu coração, no meu íntimo, eu digo, Senhor, é tu mesmo, Senhor. Se tu, é tu mesmo que está falando, Senhor. Faz assim, 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 assim. Irmão, se é Deus, Ele sai lá do lugar dele lá e vem falar ao meu coração. Meu filho, sou eu que estou falando. Meu filho, isso assim, 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 que tu estava pensando no teu coração, na tua mente aí, porque o diabo não sonda a minha mente não, mas o diabo não sonda não, mas o Espírito Santo que está na minha vida, ele sabe tudo que eu estou falando aqui dentro da minha mente, e ele vai trazer o profeta até a minha pessoa e vai dizer assim, meu filho, aquilo que eu falei, assim, 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 é verdade, vai se cumprir. Porque se não for de Deus, ele vai ficar lá, fazendo a muganga dele lá, e de lá ele vai sair. Sabe por quê? Porque não é de Deus, irmãos. O que é de Deus, Deus ele não vai deixar eu e você confundido. Então que nesta noite, eu deixo essa palavra para o teu coração. Você, meu irmão, minha irmã, não se deixe levar por todo tipo de ensinamento. Não se deixe levar por todo tipo de doutrina. Não se deixe levar por todo tipo de profecia que não vem de Deus. Profetas que estão dizendo aí que é Deus, dizendo Deus vai matar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. É mentira de Satanás, porque Deus não precisa de profeta para dar recado não, irmãos. Deus precisa de profeta para pregar a palavra dele, anunciar a palavra de Deus. Jesus decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, não precisa mandar matar não, já está. Ela de a tua palavra te condenou. Tu rejeitasse a única oportunidade que podia trazer para ti a salvação.